Márcio Postman tem 50 anos. É presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, desde 2007, quando Lula era presidente da República. Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcio Postman é professor da Unicamp. Na gestão de Marta Suplicy como prefeita de São Paulo, ele foi secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. Em 2012, Lula deu a sugestão e o PT escolheu Postman para ser o seu candidato a prefeito da cidade de Campinas. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e do portal Folha.com. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição é o presidente do IPEA, Márcio Postman. Muito obrigado por sua presença e eu pergunto, o senhor foi escolhido pelo PT para ser candidato a prefeito de Campinas. Como foi o processo da sua escolha? Bom, em primeiro lugar, agradecimento a poder participar aqui do teu programa, do teu trabalho, que admiro muito. Em relação à definição desse último final de semana, a respeito das prévias realizadas no município de Campinas, em que terminamos saindo vitoriosos, embora acredito que o vitorioso mesmo tenha sido o Partido dos Trabalhadores, pois realizou um grande debate sobre a cidade. Eu acabei ingressando nessa nova trajetória a partir, inclusive, da indicação, motivação do presidente Lula, que ocorreu no ano passado. O ex-presidente Lula tem pontualmente influído um pouco nas disputas municipais deste ano. Em São Paulo, indicou o nome de Fernando Haddad, em Campinas, sugeriu o seu nome. Essa influência de Lula é boa ou ruim para o PT? Eu acredito que o presidente Lula, assim como outras lideranças nacionais do PT, tem a convicção de que a formação de quadros do PT nesses últimos 30 anos foi muito importante para a ascensão à democracia do país e a transformação que vem ocorrendo, especialmente a partir de 2003. Mas esse contingente de lideranças foi formado e originado quando o Brasil era muito diferente do que temos hoje, né? O que nós temos hoje, no início do século XXI, já é um país bastante modificado. A emergência de novos segmentos sociais da classe trabalhadora que expande sem estar aliado a partidos políticos, a sindicatos, a movimentos sociais. Então, é fundamental nesse sentido reconhecer que os partidos precisam renovar-se e o PT está se renovando justamente no momento que ele ainda está no auge. É muito mais difícil fazer uma renovação quando o partido está num momento de dificuldade, de crise. Vamos analisar outros partidos de oposição, como o PSDB, que certamente vai fazer uma renovação, mas é difícil fazer renovação no período em que o partido está na oposição ou até uma situação de crise com maior dificuldade. Então o PT se renova no auge. Mas a influência do presidente Lula, por muitos críticos, inclusive dentro do PT, é sobre a presença quase imperial dele dentro do partido, indicando nomes. Isso é bom ou ruim para a democracia interna do seu partido? No nosso caso, eu posso falar por Campinas, não é? Ele, na verdade, nos motivou a participar, ele não fez nenhuma indicação fechada, tanto é que nós fizemos uma prévia. Houve uma conversa muito importante no âmbito do partido da cidade e se entendeu que seria efetivo e ativo nós passarmos a uma competição e fizemos essa competição com outro companheiro, um líder popular lá da cidade, e isso nos ajudou muito do ponto de vista da democratização, do aprofundamento, da atração de novos militantes. Então, entendo que isso tem sido positivo e estou falando fundamentalmente do meu caso. O presidente deve participar da sua campanha? Eu acredito que sim, porque ele tem demonstrado cada vez mais uma figura muito importante na decisão do voto em termos nacionais e não será diferente no estado de São Paulo, especialmente em Campinas. Assim como a presidenta Dilma, vamos deixar claro também que tem tido uma presença bastante grande na construção da opinião de grande parte dos brasileiros. O senhor está no comando do IPEA desde 2007. Quando deve deixar a presidência do IPEA para se dedicar à campanha? Nós estamos justamente aguardando uma decisão da presidenta Dilma a esse respeito. Ela já é conhecedora da nossa decisão e certamente anunciará tão logo ela entenda que isso deva ser feito. Do ponto de vista legal, tem que ser em maio a sua saída? Não. Junho? Exatamente, 6 de junho. Porque 4 meses antes, não é, da eleição? Presidente de fundações e autarquias
tem um prazo legal de até 4 meses antes da eleição. O seu desejo seria sair, se possível, quando? Eu entendo que já cumpri a minha tarefa no âmbito do IPEA, que está hoje uma instituição organizada e preparada para seguir, independente da minha presença. Então, eu aguardo esse momento que a presidenta entender mais adequado. O PT apoiou a gestão passada do prefeito de Campinas, Dr. Hélio, que acabou saindo por suspeita de corrupção. Entrou no lugar dele o vice-prefeito, Demétrio, que era do PT, também acabou saindo por suspeitas também de corrupção. O fato de o PT ter se associado à gestão anterior tão problemática vai prejudicar sua campanha? Eu acredito que não, porque, em geral, o debate eleitoral feito no município é um debate sobre o futuro da cidade. Eu estou convicto que nós teremos as melhores propostas a apresentar na cidade em relação às perspectivas de Campinas, que é a 11ª cidade mais rica do país. É uma cidade que está num momento excepcional do ponto de vista da construção de um salto na cidade. Nós deveremos ter um grande entroncamento viário e aéreo, que vai fazer possivelmente do aeroporto de Viracopos o maior aeroporto da América Latina. Então a cidade está diante de grandes potencialidades. No entanto, há um descolamento da política local. A política, infelizmente, enveredou para um plano inferior e que tem penalizado a cidade. A cidade era industrial, hoje é uma cidade de serviços, uma cidade com problemas em áreas de saúde, educação. Há uma certa regressão de direitos, porque já tivemos uma educação e condições de saúde superiores ao que temos hoje. Por que aconteceu isso com Campinas? Eu acredito que nós estamos vivendo um quadro de Campinas que também é uma expressão do estado de São Paulo. O São Paulo sempre foi considerado a locomotiva do Brasil, especialmente a partir do ciclo do café e as opções que o Brasil fez em torno da industrialização, que tornou São Paulo a locomotiva. Hoje, São Paulo não é mais locomotiva do Brasil, é a 4ª renda per capita e, infelizmente, assim manter a trajetória que nós estamos observando nessas últimas 2 décadas, São Paulo pode terminar a 2ª década do século XXI sendo a 7ª ou 8ª renda per capita. Então, há uma certa regressão relativa do Estado, né, e que, de certa maneira, resulta das opções que o Estado fez. O Estado vive um quadro de desindustrialização importante e os setores que mais crescem no Estado é o setor financeiro e o setor agrícola, que, a nosso modo de ver, são insuficientes para manter a pujança de um Estado como aquele. Quanto tempo, depois de todos esses problemas que aconteceram em Campinas, um prefeito que for eleito agora neste ano e toma posse em 2013, vai precisar para colocar a política em melhores termos por ali em Campinas? Eu acredito que é fundamental iniciar o ano que vem, não é? Na verdade, arrumando a casa, porque há um descuido do ponto de vista da governança da cidade, não é? E isso é fundamental que se faça logo de início para poder, mais rapidamente, a cidade se conectar com as grandes transformações que vêm ocorrendo no Brasil. Se pudesse resumir, quais seriam os 2 ou 3 principais pontos da sua plataforma que seriam prioridades do seu eventual governo? Bem, nós estamos construindo coletivamente isso no interior do partido e, ao mesmo tempo, também em diálogo com a sociedade campineira. Mas entendemos, em primeiro lugar, que é absolutamente fundamental uma organização administrativa, uma descentralização da prefeitura com a construção de subprefeituras, que daria justamente um caráter mais descentralizado da atividade, acompanhado de um orçamento participativo mais territorializado, que a população acompanhasse e monitorasse os recursos públicos. Um segundo elemento fundamental é o reconhecimento que a cidade de Campinas é uma cidade muito cara. Campinas não tem subprefeituras hoje? Não, tem administrações regionais ainda de uma divisão feita ainda na década de 70, por exemplo, né? E houve uma expansão para diversas áreas que não estão conectadas nessa forma de governar que imaginamos mais adequada. O segundo aspecto, portanto, é o aspecto relacionado ao custo de vida da cidade, que é muito alto, sobretudo pelo esvaziamento do serviço público. Nós acompanhamos a última década e verificamos que, por exemplo, as matrículas na escola municipal regrediram cerca de 20%. Isso está justamente pela deficiência que a educação vem tendo na cidade e estimulando as famílias, especialmente famílias que muitas vezes não têm recurso suficiente para contratar o serviço privado na educação.
A mesma coisa em relação à saúde, cresce a perspectiva dos planos de saúde, né? Isso significa onerar ainda mais o orçamento, sobretudo dos segmentos mais pauperizados da população. Sem falar no custo de transporte, que também é muito expressivo, pois representa mais de 20% do orçamento das famílias. Trabalhar com a perspectiva de redução de custos é algo que a Prefeitura pode responder, porque ela é responsável por uma série de serviços na cidade. Quais partidos o senhor imagina na sua aliança? Para dizer bem a verdade, não temos clareza do ponto de vista de uma aliança partidária, porque a nossa preocupação fundamental é fazer uma aliança em cima de um programa, programática, né, que a base da aliança seja o programa. Abandonar um pouco a perspectiva das alianças que vêm ganhando força no Brasil, que são alianças pragmáticas. Se faz alianças em cima de um pragmatismo, em cima de loteamento das funções de uma administração, e entendemos que isso é um equívoco. Portanto, nós estamos muito preocupados nesse momento em construir um programa viável para a cidade, com uma visão que dialogue com o futuro, e em cima desse programa abrir então uma conversa, um diálogo com os partidos que possivelmente são aqueles que constituem a base do governo federal. Mas esse é um diálogo que nós vamos fazer a partir de um programa estabelecido. No dia 16 de maio entra em vigor a Lei de Direito de Acesso a Informações Públicas, que vale para a União, Estados e municípios. Tudo passa a ser público, esse é o princípio geral. Só a exceção é que não vai ser divulgado. O que o senhor pretende fazer, se eleito prefeito de Campinas, para aplicar essa nova regra? Eu entendo que um dos principais instrumentos para que essa regra seja de fato viável é o maior desenvolvimento possível das tecnologias de informação e comunicação. Os exemplos de algumas cidades no Brasil, as chamadas cidades digitais, né, que abrem, na verdade, todas as informações de uma prefeitura ou dos órgãos públicos à sociedade, é o melhor instrumento para isso. No IPEA, é recorrente nos últimos anos haver na sociedade em relação ao IPEA algumas críticas de alguns setores dizendo que o IPEA tem feito muitos estudos, mas são estudos em geral enviesados a favor de um determinado jeito de ver a realidade com a ótica do governo. Isso ocorre e qual é o grau de independência do IPEA atualmente? Eu entendo que não é correta essa avaliação, né? Nós temos tornado público uma quantidade muito grande de estudos. Hoje, qualquer tema que se levante de maneira geral no âmbito das ciências humanas, o IPEA é uma referência do ponto de vista da produção do conhecimento. Como economista, qual é a sua avaliação sobre as previsões do crescimento da economia brasileira neste ano, do PIB? Bem, o comportamento da economia brasileira tem sido fundamentalmente resultado de decisões de natureza política, né? Vamos voltar ao ano 2011, muito rapidamente, para perceber que o crescimento de 2,7% foi um crescimento decidido politicamente. O governo decidiu, no início de 2011, que a economia não poderia crescer tanto como vinha crescendo em 2010, por várias razões. E, frente a essa avaliação, tomou uma série de iniciativas com o objetivo de reduzir a atividade econômica. Esse ano há um compromisso do governo em que a economia deva crescer próximo de 5%, né? Os indicadores atuais não apontam essa perspectiva. Em 2011, houve muita gente que criticou o governo por fazer essa medida contracionista que segurou o crescimento do PIB. Olhando agora, de hoje, lá para trás, é possível dizer que houve uma má calibragem, um erro na medida contracionista? Eu entendo que o diagnóstico realizado no início de 2011 foi adequado porque estávamos crescendo de forma muito rápida sem que o investimento pudesse garantir a sustentabilidade desse crescimento a longo prazo. Então, a decisão de desacelerar a economia foi adequada. E a modulação? A modulação, de certa maneira, ficou sendo equivocada na medida em que nós combinamos a desaceleração interna com a desaceleração internacional frente ao que ocorreu em 2011, como o agravamento da crise internacional. Então, os dois efeitos combinados fizeram com que nós crescêssemos muito menos do que inicialmente era o planejado, né? Tanto é verdade que o governo tomou medidas logo no início do segundo semestre com o objetivo de fazer com que a economia voltasse a acelerar, porque nós estávamos numa trajetória, inclusive, de crescer em torno de 1% em 2011. Um país como o Brasil, que é a sexta economia do mundo, a depender aí do cálculo, não teria que ter mecanismos mais sofisticados para fazer uma modulação nas medidas de maneira mais precisa? Eu entendo que nós ainda fomos incapazes de fazer uma mudança, uma reforma no Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro
não encontra-se estabelecido com as melhores formas de práticas de administração pública, né? O Ministério da Fazenda, de certa maneira, não se renovou do ponto de vista do que se imaginava necessário, até para uma atuação mais ampla. A Secretaria de Política Econômica, por exemplo, segue com um quadro relativamente diminuto para o exercício do que se imagina de uma política econômica, uma política macroeconômica. Então, há problemas, a meu modo de ver, do ponto de vista de quadros e de seu funcionamento. O mesmo podemos dizer que, em pleno início do século XXI, né, nós continuamos funcionando, do ponto de vista do Estado, de maneira setorial e não articulada, matricial, que seria justamente o mais adequado, o que exigiria, por exemplo, cada vez mais o Banco Central, quando olhar a inflação, reconhecer o problema, a questão social, a questão do emprego. Então, isso é um processo de aprendizagem, a meu modo de ver, que só será resolvido com uma reforma do Estado. O senhor está dizendo que há um desaparelhamento de alguns órgãos do Estado na área econômica para ter a capacidade de tomar as medidas pontuais necessárias, com a sofisticação e a modulação necessária para não cometer o equívoco do ano passado de contrair muito a economia? É isso? Não em função do equívoco ou não das decisões tomadas no ano passado, mas pelo reconhecimento que o Estado, tal a forma que nós temos hoje, ele está inadequado, ao nosso modo de ver, para lidar com os complexos problemas que nós temos. Cada área que nós... O que precisa ser feito, então? Contratar mais gente? Não, em primeiro lugar, nós tivemos uma redução dramática do Estado brasileiro na década de 90. Isso, houve um desaparelhamento do Estado nesse sentido. Há um movimento de recuperação através de concursos, né? Mas, a nosso modo de ver, o Estado brasileiro é enxuto do ponto de vista de pessoal quando comparado com outros países. Nós temos uma presença de funcionários públicos relativamente à população ocupada aquém dos Estados Unidos e muito distante do que a Europa. Não estou querendo justificar com isso que é necessário contratar mais pessoas. É claro que precisa de mais pessoas desde que hajam funções para serem exercidas. E há essa necessidade. Mas deixa eu fazer um contraponto aqui. Para tomar uma decisão correta sobre contrair economia ou não, muitas vezes não é necessário, talvez, ter muito mais funcionários ali na Fazenda ou no Banco Central. É necessário haver um modo de trabalho e uma capacidade de percepção da realidade que resulte em boas decisões, não é? Ou não. Veja que no âmbito da economia, na área econômica, não é? Nós tivemos um aperfeiçoamento do Estado brasileiro em arrecadar. Tá certo? Tanto é que nós saímos uma carga tributária em torno de 20 e poucos por cento do PIB, estamos aí uma carga tributária acima de 30%. Então, o Estado se preparou para um ambiente de crise, de baixo dinamismo econômico, para arrecadar recursos. Então, nós somos relativamente muito bem eficientes nisso, especialmente para arrecadar dos pobres, porque dos ricos a gente arrecada quase nada. Agora, do ponto de vista de você ter uma sintonia do que está ocorrendo na diversidade da economia brasileira, isso sim nós temos uma dificuldade. Mas veja, exatamente, porque no ano passado, em 2011, nessa mesma época, já era possível, até porque não era segredo para ninguém que haveria um risco de uma contração da economia mundial. Não era muito difícil imaginar que isso pudesse acontecer. Por que o governo não teve ou a equipe econômica não teve essa presciência ali naquele momento para tomar a decisão mais correta? Bom, nós poderíamos fazer a mesma argumentação em relação à própria final de 2008, quando, ainda sob a administração do presidente Lula, nós fomos reduzir a taxa de juros somente no início de 2009, poderia ter reduzido mais antecipadamente. Certamente, aí não é um problema de natureza técnica, meu modo de ver, sim de natureza política, do tempo adequado para tomar a decisão. E é bom lembrar que ainda na metade do ano passado, nós não estávamos sentindo com toda a magnitude o efeito da redução dos juros, porque toda vez que há melhor dizendo, o aumento dos juros, aumento ou redução dos juros, o impacto na economia real tem uma demora de 4, 5, 6 meses. Então, começamos a aumentar a taxa de juros e os seus efeitos se manifestaram de forma mais forte justamente na metade do ano passado. Tudo considerado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias indicam que há uma expectativa de 4,5% de crescimento em 2012 e 5,5% em 2013. Isso na lei orçamentária. O senhor acha que esses números precisariam ser ajustados e para quando? Eu acredito que não precisam ser ajustados. O que precisamos ajustar, na verdade, é a compreensão da decisão política. Eu entendo que o que foi... Mas tem como o Brasil crescer 4,5% neste ano de 2012 ainda? Eu acredito que tem, especialmente porque vai ocorrer no segundo semestre.
porque é um compromisso que a economia não pode deixar de crescer. Então, esse compromisso certamente vai se expressar nas decisões de natureza econômica, porque se nós não conseguimos observar os resultados efetivos de expansão ainda nos próximos meses, novas medidas adicionais serão tomadas. E nós temos, na verdade, um arsenal de medidas para tomar nesse sentido. Os números de crescimento do PIB para este ano e para o próximo, no seu entender, serão quais? Nós não temos projeções para o ano que vem, né? Mas o nosso grupo que trabalha com previsões acredita que teremos um crescimento acima de 4%, pelo menos com as informações que a gente tem nesse início do ano. Juros. Há uma discussão eterna no Brasil sobre qual seria o piso possível para a taxa básica de juros. Na sua opinião, qual seria esse piso na atual conjuntura? O governo tem feito um movimento gradual de redução da taxa de juros, embora tenha subido ou descido em algum momento, mas a trajetória tem sido de queda, não é? E essa trajetória de queda é compatível com a capacidade do Brasil oferecer condições de investimentos cujos retornos sejam maiores do que aqueles esperados no setor financeiro. Mas a taxa hoje está em 9,75. O Copom tem uma reunião agora, deve reduzir novamente. Até quando o senhor acha que é possível reduzir e qual seria esse patamar mínimo na atual conjuntura? Não sei se tem um número preciso, né? Mas certamente uma taxa de juros ao redor de 2% real ao ano é razoavelmente adequada para uma economia que precisa crescer fortemente para superar os gargalos do subdesenvolvimento. Considerando cerca de 5,5% a inflação, então perto de 7, 7,5%, é isso? Seria alguma coisa razoável para o padrão que nós temos hoje. Quando o governo determinou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduzissem os seus juros cobrados dos seus clientes, foi uma decisão acertada? Eu entendo que é uma decisão importante, pois o papel dos bancos públicos não é atuar apenas nas falhas do mercado, né? E isso é uma demonstração, inclusive, de quando nós precisaríamos avançar numa reforma bancária no Brasil. Nós temos poucos bancos no Brasil, né? Nós temos menos de 170 bancos. Já chegamos a ter mais de 200 bancos em 1995. Brasília completa 52 anos, dia 21 de abril agora, e é uma cidade, uma unidade da federação, na realidade, o Distrito Federal, que não conseguiu ainda se viabilizar por si só economicamente. Por quê? Bem, isso não é um fato inédito de cidades que são fundamentalmente administrativas, né? O Washington também tem problemas dessa natureza, pois foi uma escolha de ter uma capital administrativa, né? Mas eu acredito que a realidade que nós temos hoje aqui na capital federal decorre de um desvio de um projeto originalmente estabelecido pelo presidente Juscelino Kubitschek, que era de interiorização do desenvolvimento e atração da indústria para o centro-oeste. Infelizmente, as decisões tomadas a partir do governo militar entendeu que essa região centro-oeste seria suficiente por si só, assentada na agricultura. E hoje nós temos um grande celeiro brasileiro que é aqui o centro-oeste. Mas a agricultura por si só não é suficiente para gerar empregos e renda suficiente até mesmo para dar um grau de autonomia do DF que nós não temos hoje. Brasília tem um fundo constitucional, um dinheiro que todos os brasileiros dão para Brasília, que equivale a cerca de 40% do que se gasta no Distrito Federal. Esse fundo constitucional, ele deve ser perene, eterno, ou é possível imaginar que no futuro essa região e a capital consiga sobreviver sozinha sem esse dinheiro? Eu acredito que é possível reduzir o peso do orçamento federal no financiamento da capital do Brasil, mas isso pressupõe, na verdade, um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo, né? Nós estamos tratando esse ano, inclusive, dos fundos de participação de estados e municípios. Está em debate também o tema dos royalties do petróleo, né? E aí nós estamos sabendo cada vez mais que as cidades que recebem royalties ou que recebem mais recursos não são necessariamente aquelas cidades que melhor aplicam recursos, que possuem resultados sociais melhores. Brasília, por exemplo, né, é uma cidade que depende 40%, quase 40% dos orçamentos de recursos federais. Mas, no entanto, é uma cidade que está convivendo com maior grau de desigualdade. Por que isso acontece? Por que há tanta desigualdade, de distância entre ricos e pobres, que em Brasília é a maior do Brasil? Certamente há várias razões a explicar isso. Talvez os dois principais sejam, em primeiro lugar, pela forte migração que a cidade e a região aqui de Brasília vem recebendo, migração muitas vezes atraída por acesso à terra, mas desacompanhada de oportunidade de trabalho. Há um risco, inclusive, em função disso, nós gerarmos aqui muito rapidamente uma nova baixada carioca, quer dizer, na medida que você tem uma segmentação tão grande em salários
em rendas maiores com população de baixa renda, isso gera certamente um quadro de difícil coesão social. E a outra razão da desigualdade se deve justamente ao peso do setor público, porque aqui em Brasília nós temos, digamos, o cume da administração pública, não é? Onde é que estão os ministros, de maneira geral, no Poder Judiciário, Poder Legislativo, onde os salários são maiores. De tal forma que essa desigualdade provém, então, da forma com que hoje se montam os salários na administração pública em relação ao setor privado e, ao mesmo tempo, pela forte atração de brasileiros que vêm para cá, infelizmente desconstituído de direitos de emprego decentes. Esse cinturão de miséria que vai se formando no entorno do centro de Brasília, o senhor acha que se assemelha então a outros cinturões de miséria em grandes metrópoles brasileiras? Infelizmente nós não aprendemos com os erros ocorridos em outras regiões. E, ao meu modo de ver, nós estamos vivendo com um quadro acelerado, não é, de aumento da desigualdade na cidade, justamente por essa condição de atração de brasileiros que não têm, infelizmente, acesso a uma renda, a um emprego decente, portanto, aumenta a desigualdade e esse fosso certamente leva a problemas cada vez maiores do ponto de vista da coesão social. O senhor falou que o governo militar, a ditadura militar, 21 anos, 64, 85, desviou o foco, não trouxe indústrias, priorizou a agricultura nessa região do país, inclusive aqui próximo a Brasília. Só que a ditadura militar acabou em 85. De lá para cá, os governos democráticos também não fizeram nada para mudar esse eixo de desenvolvimento na região. O discurso dos governos democráticos nesses últimos 27 anos administrando Brasília, de maneira geral, são diferentes do discurso do regime militar. Mas e a prática? Mas a prática, na verdade, não se revelou diferente, porque, infelizmente, não se consolidou aqui uma base produtiva capaz de alterar o rumo que Brasília vem tendo desde a administração militar, que é uma forte dependência dos recursos orçamentários do governo federal e uma baixa capacidade de gerar aqui atividades econômicas que possam ser portadoras de empregos de boa qualidade. A saída, portanto, é trazer indústrias para cá, outro tipo de, enfim, modelo econômico que produza empregos fora da administração pública, é isso? Eu entendo que o Centro-Oeste, que tem sido, inclusive, uma das regiões que mais cresce no Brasil, e um dos principais motivos desse crescimento está, inclusive, pela expansão industrial que está havendo aqui, do ponto de vista de uma indústria associada à produção do agronegócio. Não é? Quer dizer, é possível avançar na indústria aqui, especialmente a indústria de baixo carbono, uma indústria não geradora de poluentes, assim como toda a parte da economia de serviços, economia criativa. Nós temos um mundo pela frente do ponto de vista do desenvolvimento de uma nova indústria, que não é o caso trazer aqui siderurgias, indústrias pesadas, coisas desse tipo, mas sobretudo uma indústria de novo tipo, que é uma indústria que demandará cada vez mais pessoas qualificadas, e Brasília que tem excelentes condições de formar quadros para poder enfrentar essa realidade que não nos colocaria em competição com outras regiões ou com outros municípios e estados. Infelizmente, ainda no Brasil impera a guerra fiscal, que é uma equação de soma zero. Uma região ou um estado ganha e outra perde. Portanto, um projeto de desenvolvimento para a região, e especialmente para o Distrito Federal, deveria combinar justamente essa indústria de baixo carbono, que nós temos pouco no Brasil, com uma indústria de serviços criativa, que seria talvez a grande oportunidade de nós termos aqui empregos de boa qualidade para todos. Do jeito que está hoje, Brasília é a cidade mais injusta do Brasil socialmente, entre distância de ricos e pobres. Se nós utilizarmos o índice de Gini, que é uma medida de desigualdade, ela mostra que essa região que está aumentando a desigualdade, ao contrário do restante do Brasil. Não obstante, o número de pessoas na faixa de pobreza extrema e absoluta não é tão grande, comparado ao número de habitantes de Brasília. E a maioria das pessoas de Brasília tem mais anos de estudo, tem um acesso muito grande à internet, meios de comunicação. Ou seja, em geral, é uma população mais bem informada. Essa é uma pergunta quase sociológica para o senhor, que é um economista. Não obstante, a cidade tem feito escolhas sucessivas do ponto de vista político não muito bem-sucedidas. Por que será que isso ocorre? Entendo que Brasília, de certa maneira, expressa um pouco o que está ocorrendo no Brasil como um todo, que é a proeminência dos interesses envolvidos com o capital imobiliário. Como o Brasil voltou a crescer um pouco mais rapidamente e uma série de investimentos estão sendo realizados no âmbito de infraestrutura, saneamento, habitação, isso mexeu com os interesses da terra.
E há uma pressão enorme nas cidades do Brasil como um todo pela transformação de áreas rurais em áreas urbanas. E isso vem, na verdade, enraizado com uma enorme especulação imobiliária, porque uma terra que não custava nada, a partir de algum investimento que é feito público, em termos de saneamento, estrada, isso se transforma, na verdade, numa grande riqueza. E, portanto, essa especulação imobiliária tem impactado diretamente nos chamados modelos urbanísticos de cidade que nós estamos tendo. E, infelizmente, isso aprofunda problemas que nós já temos em grandes cidades, problemas de viários, por exemplo. Nós continuamos com cidade fortemente dependente do transporte individual, ou seja, nós estamos cometendo erros, infelizmente, do passado. Com 27 anos de democracia, o senhor enxerga recentemente alguma medida objetiva que vai fazer com que Brasília inverta essa curva de cada vez ser mais desigual e injusta? Eu acredito que nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Que é na cidade, do ponto de vista das denúncias que seguem ocorrendo do ponto de vista da administração pública. São denúncias que demonstram justamente a pressão, que, no nosso modo de ver, tem a ver com o capital imobiliário. E isso está formando, nosso modo de ver também, uma visão crítica a respeito disso, né? Imaginamos que os próximos anos serão anos de uma perspectiva crítica muito aguçada. A capital federal é muito crítica, de maneira geral, é quase um movimento de oposição ao que sempre existiu, não é? E isso nos dará, tem uma visão, digamos assim, otimista em relação aos próximos anos aqui da cidade, de uma cidade que aprenderá com os erros cometidos ultimamente. Por enquanto, ainda não. Esse é um momento de melhor entendimento, até para que possamos ter uma ação mais decisiva sobre isso. Márcio Postman, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho.